Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vim falar sobre o 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Eu recebi esse livro aqui da editora Aleph. E esse aqui é um caso curioso de um livro que veio depois do filme. Então, para contar a história, o Kubrick chamou Arthur C. Clarke para ajudar ele num roteiro para falar sobre espaço. Enfim, ele tinha algumas ideias já. E os dois desenvolveram a história juntos. E essa história, então, virou o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi roteirizado pelos dois. E o Arthur C. Clarke gostou muito da história e resolveu tentar transformá-la em livro. Falou com o Kubrick, tá? O Kubrick achou uma ótima ideia. E algum tempo depois saiu em livro a história. Quem não viu o filme, eu vou colocar algumas imagens agora, porque eu queria falar um pouquinho do projeto gráfico e ele tem a ver com uma parte da história. Então eu acho legal ver essas imagens para depois eu falar disso. Então, vocês viram que tem esse monolito, né? Então, esse aqui é uma caixinha. Ah, gente, é um monolito. É muito legal. Então, aqui tem a caixinha, né? Que atrás tem as informações dessa edição. Além do livro mesmo, tem um texto que o Clarke escreveu na memória do Kubrick, depois que o Kubrick morreu. Um prefácio à edição do Milênio, né? Que foi quando foi 2001, né? O livro é da década de 60, assim como o filme. Então, 30 anos depois, né, teve esse prefácio. E 2 contos originais do Arthur C. Clarke que têm histórias semelhantes, assim, que se encaixam, que deram meio que origem ao que foi o 2001. Então, aqui é a parte de trás da caixinha. E o livro, então, ele é inteiro preto, né? As lombadas todas. Isso aqui se chama lombada ou corte? Enfim, corte preto, acho que é isso. E a folha dentro é amarelinha. Ele não tem orelhinha não, tá, gente? É só dentro da caixinha. E então, achei muito legal a ideia de fazer o livro monolito. Achei que ficou lindo, assim, lindo mesmo. É um cuidado super grande da editora em fazer alguma coisa assim. Agora vamos falar um pouquinho da história do livro. O livro é dividido em 6 partes. Então, na primeira parte, a gente vai ver que um monolito chegou à Terra antes dos humanos existirem. Então, tinha os primatas, né, esses, não sei, chimpanzés, e eles vivem esse meio ambiente meio árido, meio difícil de vida. E chega esse monolito que muda um pouquinho o comportamento deles como grupo, assim. E essa é a primeira parte. A segunda parte vai contar um pouquinho sobre a Lua, então sobre vários cientistas da Terra que já moram na Lua para pesquisar, mas existe esse grupo de cientistas na Lua e eles descobriram um monolito. Então vai comentar um pouquinho sobre isso. E a terceira parte, que é a maior parte, que tem a parte 3, a parte 4, a parte 5, a parte 6, que são sobre esse mesmo tema, vai contar a história de uma equipe de cientistas que vai numa nave que, além dos 5 cientistas, tem um computador que chama Mahal, que é super inteligente, faz coisas e conversa, enfim. E eles estão indo para Júpiter, Saturno, depende um pouquinho da história, né, do livro é um pouquinho diferente da história do filme. Mas eles estão indo para lá para pesquisar coisas e, enfim. Eu não vou contar muito porque vai ser spoiler, eu acho legal ir descobrindo as coisas um pouco, principalmente para quem não viu o filme. Mas para quem viu o filme já sabe do que eu tô falando, né? Mas, enfim, linhas gerais da história é isso. Existem algumas diferenças do livro pro filme, tá? O Clarke comenta no prefácio que ele conta um pouquinho da história de criação. Ele comenta que o livro tem espaço para você ampliar, explicar coisas que não existe espaço, não tem como no filme, até por causa da linguagem diferente, né? E existem algumas mudançazinhas, assim, algumas coisas pequenas. Eu acho que nada que altere a essência da história, mas enfim, tem alguns detalhes. Queria dizer que o livro me
Assim, o livro derreteu o meu cérebro, gente. Assim, eu fui lendo, assim, o final eu li de uma tacada só. Eu fui ficando cada vez com a boca mais aberta e cada vez mais... Oh, não! Gente, é muito bom. Eu não sei se eu vou conseguir exprimir pra vocês o quanto eu gostei desse livro. Eu fiquei, assim, embasbacada. Eu fiquei tremendo, eu fiquei... Gente, assim, esse livro realmente mexeu comigo. É louco, assim, o final é louco e ele te faz ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus! E é incrível, gente, eu não... É sério, eu acho que só lendo, e eu acho que se você não viu o filme, leia o livro antes, porque o filme é legal, mas o livro apavora, assim. As pessoas ainda falam apavora, enfim. Eu assumo que o primeiro capítulo dos chimpanzés, eu fiquei meio, né, ele é um pouquinho assim, carregado e tal. Aí depois o ritmo vai aumentando. E esse último pedaço que eles estão nessa missão, então é louco, assim. Isso te faz pensar muito sobre a humanidade, principalmente, mas sobre a formação de um indivíduo como ser, assim, e é incrível. Esse aqui é um outro livro que eu acho que tá entrando para os meus melhores do ano. Vamos ver. Mas provavelmente sim. E outra coisa, então, legal dessa edição são esses outros textos que eles têm. Então, o prefácio é muito legal, porque o próprio autor tá comentando um pouquinho sobre a criação da obra, o desenvolvimento de tudo. Então, é bem bacana. E os outros contos dele que estão no final são contos que ele já tinha escrito antes eles começarem o projeto, que meio que entraram no projeto, têm ideias semelhantes. Então é bem bacana ler também, assim, eu achei um cuidado da edição bem interessante. É um livro que me deixou um pouco nervosa, me deixou super apreensiva para saber o que ia acontecer, assim, eu me apeguei muito aos personagens, principalmente os personagens da tripulação. Ele me fez ficar preocupada por eles. E o livro me deixou muito pensativa. Então, naquele dia, no dia seguinte, eu ainda tava digerindo o que tava acontecendo, o que tinha acontecido, assim. E eu ainda tava pensando, eu ainda tava tipo, oh, meu Deus! Então, assim, gente, é sério, é um livro que mexeu pra caramba comigo. E eu gostei muito, muito, assim. Então, pessoal, é isso. Quem já leu o livro, me diz se o livro também mexeu com vocês tanto assim, se derreteu o cérebro de vocês também. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até lá!